Boa noite, a paz do Senhor. Hoje estamos começando o momento de ontem às 30, bem tarde, né? Agora já é 21h55, né? Mas houve os contratempos, mas a palavra tem que ser pregada, né? Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. E como de costume, vamos estar orando, logo em seguida vamos estar pela palavra, tá bom? Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, me ajuda a te servir, a te buscar com integridade, com santidade. Deus, apresenta o meu lar, a família, o ministério, o chamado. Tudo, Senhor, que confia da minha pessoa. Nessa hora também, Deus, apresenta a vida daquela pessoa que vai estar do outro lado, Pai, ouvindo, Pai, essa live, que você possa estar alcançando, entrando com providência, com socorro, com cura e com libertação. Senhor, e que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor venha falar daquilo que o Senhor tem para falar no nosso coração, e não mais que isso. Deus, te peço também que você possa estar visitando aquela família que está enlutada. Ah, meu Deus, aquela mulher, pai, que é mãe solo, que não tem que colocar na tua casa, aquele pai solo, eu não sei, meu Deus, mas o Senhor sabe a necessidade do teu povo. Visita e dá com providência, com socorro neste dia, nesse 18 de março de 2024. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Palavras de ontem, né? A gente falamos a palavra de ontem. E foi Provérbios, né? E eu falei um pouquinho também sobre Tamar, né? Foi violentada por seu irmão Amon. Aí na hora eu até falei que era Diná, mas Diná é em Gênesis 34, é outra história, né? É outro contexto, mas também fala de estupro, né? Fala de estupro. Mas a gente vai estar meditando sobre a história de Tamar, né? Que eu li de manhã. E pra gente entender o que aconteceu aqui, né? O porquê de tanta tragédia no meio dessa família, né? A palavra do Senhor vai dizer assim: Tamar é violentada por Amon. Depois de algum tempo, Amon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro irmão de Davi, outro filho de Davi. Amon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã, Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amon tinha um amigo muito... E no versículo 3 diz que Amon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simé, irmão de Davi, né? E ele perguntou a Amon, filho do rei: por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vai para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderia vê-la. Amon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se de doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse a preparar-me 2 bolos aqui mesmo e que me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Amon e prepare algo para lhe comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ele amassou a farinha, preparou o bolo na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado para o quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servir, ele agarrou e disse: deita-me comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? O que seria de você? Você cairia em desgraça. Em Israel, fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou. Logo depois, Amon sentiu uma aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e lhe disse: levanta-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, manda-me embora, seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la e chamou seu servo e disse-lhe: põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo pôs para fora e trancou a porta. E ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam
desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça, chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: Amon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Absalão não falou nada com Amon, nem bem nem mal, embora odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Nessa hora eu te peço, Pai, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer. Como está, né, em João 3,30. Se eu não falei, eu vou falar. Quem vos fala que é a missionária Nadira Albana, amém? Desculpa. Uma boa noite. Senhor Deus, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. A gente acabou de ler uma palavra, né? Uma palavra bem pesada. Essa palavra fala de um incesto, né? Que houve na família de Davi. Mas para a gente entender esse incesto, a gente vai entender que uns capítulos antes, Davi, ele não foi à guerra e ficou no seu palácio. Ele viu Betseba e ele desejou Betseba. E com isso, ele mandou chamá-la. E ela tinha saído da purificação, né, da menstruação. E ele dormiu com Betseba, sabendo que Betseba era esposa de Urias, né, um dos seus soldados. E nisso, Betseba manda ali um recado, dizendo que não tinha vindo sua regra, ou seja, ela estava grávida. Então Davi manda buscar Urias vem, e Davi ele pede que Urias fique de guarda, mas Urias não vai, porque ele queria que Urias fosse para a casa dele, dormir com Betseba, para fingir que ele era o pai, né? Mas Urias, ele era muito temente a Deus, e ele não foi nenhuma vez. A palavra do Senhor diz que no versículo 8, né, 11:8, Davi assim disse-lhe: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Então ele estava cuidando das coisas do seu senhor, ele não foi. E Davi com falsidade, né? E aí diz que no 11 Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousaram em tendas, e meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa desta. Assim, ele não ia deixar. Ele falou: não, não posso, Senhor. Tenho que estar aqui lutando, tenho que estar guardando a arca do Senhor, tenho que estar cuidando das coisas de Deus e do Senhor também. Esse é o meu papel. E aí, como Davi viu que ele não ia embora, então Davi chamou, né, o seu chefe de guarda e pediu para que colocasse ele na frente, né, pediu para que Joabe colocasse Urias na frente na frente, né, ele diz assim, vamos lá, no 14. E de manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias, e nela, olha só, de manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio do próprio Urias, que ele ia matar. E nele acrescentou: põe Urias na frente da linha e deixe onde o combate estiver mais violento para que seja ferido e morra, né? Urias não sabia o conteúdo da carta, e Urias entrega a sua própria carta, que é a sua morte. Olha que mente maligna de Davi, né? E tomada ali pela cegueira, o adultério, Davi, ele violou os mandamentos, né? Ele matou, ele adulterou, ele cobiçou, ele levantou falso testemunho, né? E ele fez coisas assim que matou, adulterou, levantou falso testemunho, cobiçou. Eu sei que os 5 mandamentos ali que ficou para nós depois do Novo Testamento, né? O primeiro é amar Deus sobre todas as coisas próximas como a ti mesmo. Ele violou todos os 5 que era mal próximo, né? Então ele não amou, ele teve piedade de Urias. E ali Urias, ele foi morto na guerra, né? E ali quando Joabe manda ali o aviso, ele simplesmente responde assim: não fique preocupado com isso, no 25.
Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com os mensageiros que encorajassem Joabe. Ah, não liga não, o dia já foi, tipo, né? Agora eu estou livre. Aí Betseba chorou. Aí depois passou uns dias, foi morar com Davi. Aí tiveram um filho, né? E aí diz que Davi, passado um tempo, recebe a visita do profeta, né? Natan. E aí Natan fala, né? Que tinha um homem que... Aí Natan fala em parábolas para Davi, né? Natan fala em parábolas para Davi. Natan, ele chega para Davi e ele diz assim... Natan repreende Davi, no 12. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e boi, mas o pobre nada tinha, senão um cordeiro que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seu braço. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas dos seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante o cordeiro que pertencia ao pobre. Ou seja, ele roubou, ele contando, né? Então, Davi encheu-se de ira, no 5. Contra o homem, disse Natan: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece morrer, merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E aí Natan vira para Davi e diz assim, no 7, você é este homem, disse Natan. Davi continua, assim diz o Senhor Deus, né? Eu ungi rei de Israel, te livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa, as mulheres do seu senhor, dei-lhe as nações de Israel, e se tudo isso não fosse suficiente, ele teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, né? Tipo, ele desprezou a palavra do Senhor. Todos os mandamentos ele feriu, né? Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, você matou Urias com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele, né? Olha só. E aí, por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Então, a igreja não adianta, as ordens de Deus saem em todo lugar, né? Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. Se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor, né? Aí Davi disse, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoa o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você o insultou, o Senhor, o menino morrerá. Então o filho que ele teve com Betseba morreu, né? E aí disse que aí, sabe aquela música? Davi entra no jejum e tal. E aí tem até uma música, né? Diz assim, depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho da mulher, que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou, jejuou, chorou, clamou a Deus, mas Deus não deu nada. E quando foi no versículo 19, Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu, respondeu eles. No 20, então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou, e voltou ao palácio e pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. E aí no 24 diz assim, 12 e 24. Depois Davi conselou sua mulher Betseba, deitou-se com ela e ele teve um menino a quem deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou, enviou o profeta Natã com a mensagem, e Natã deu ao menino o nome de Jeide Dias. E assim, esse é Salomão, né? Salomão nasceu. Então, só que nesse meio tempo, a gente vê a história que eu contei pra vocês, né? Que aí a espada não vai se afastar da família de Davi, né? Lembra lá da espada de Urias? Ele mandou matar, o próprio Urias levou a carta, inocente, né? E aí disse que a espada não ia se apartar, né? Ele falou, a espada é assim mesmo, é normal. Mas quando é com ele, Deus falou, então você vai sentir a espada também no meio da tua família. Ou seja, olho por olho, dente por dente. E aí diz que amor,
se apaixonou por Tamar, porque ela era muito bonita e ele queria a todo custo ficar com ela. Ele ficou depressivo, ficou angustiado, ficou muito mal. E ele foi falar, ele tinha um amigo, Jonadab, que era irmão de Davi, meu irmão de Davi. E era muito amigo dele. E o conselho que ele deu é, finge pro seu pai que você tá doente, né? E aí peça pra ela mandar Tamar. E aí, quando ele mandar, ela faz um bolo, depois você pega e você tem relação com ela, você estrupa ela, tipo, você, sabe? Tipo isso que ele fez, né? E, infelizmente ele fez isso. Aí Amon fez isso, né? Falou com seu pai, né? E me chama muita atenção o conselho de Jonadab aqui no 3, que assim, Amon tinha um amigo muito astuto. Ele era astuto. Quem era astuto que a gente vê falar no começo da palavra? Não é a serpente lá de Gênesis? Não era astuta? Né? A serpente, ela era astuta, né? A serpente que induziu Eva era astuta. Então, quando a gente vai lá em Gênesis 3:1, diz assim: ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: porém, podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela, do contrário, vocês morrerão. Satanás é terrível. Colocou a dúvida, né? Disse a serpente à mulher: certamente não morrerá. Deus sabe que no dia que dele comer, seus olhos se abrirão e vocês seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal, né? Então, ela é astuta e ela continua do mesmo jeito até, né? Até hoje ela continua assim, né? Até hoje ela continua assim das astutos. E é terrível, né? É terrível a maneira que o inimigo ele age, né? Com astúcia. E a serpente foi astuta. E esse Amon também era muito astuto, né? Então ele induziu, né? Ele induziu. Amon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeão, irmão de Davi, né? Ele perguntou a Amon, filho do rei: por que todo dia você está batido? Quer me contar o que se passa? Fingindo, falso amigo, tá? Amon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vai à cama, finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier, né, visitá-lo, diga-me. E aí ele fez isso, né? Isso porque ele era tio de Tamar também, né? E era tio de Amon. E era irmão de Davi. Dentro da família estava a cobra, a serpente lá, astuta. E ele semeou ali a contenda e ficou quietinho. E ali foi como ele fez. Ele estrupou a sua irmã, né? Como a gente leu, e ela ficou deprimida. E aí depois o seu irmão Absalão guardou no seu coração, né? Diz aqui no 21. E ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Amon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã. Ele odiava o irmão. Olha quantos sentimentos. Olha quanto sentimento. O irmão era apaixonado, ficou depressivo, tinha desejo pela irmã. A irmã não queria. Ele a estrupou. A irmã ficou triste, deprimida e angustiada, né? Diz que ela ficou muito triste aqui no 20, né? Diz assim: minha irmã, ele é seu irmão. Irmão, amor, fez algum mal? Acalme-se. Ela ficou muito nervosa, angustiada, né? Nervosa, angustiada, triste. Ela entrou em depressão, né? Entrou em depressão, né? E ali a mão ficou quieto e guardou o ódio para se vingar do seu irmão. E aí passou um tempo, ele pediu pro seu pai, né, que permitisse que eles viessem visitá-lo. E aí a gente vê que respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos nós, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou, mas abençoou, né? E aí ele diz assim: então Absalão, né, o que ele faz? Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permita, por favor, que meu irmão Amon venha, vá conosco, né? Então ele falou: deixa Amon vir. Ele já estava aqui com ódio, ele queria praticar o sentimento dele, né? E aí Davi estava meio desconfiado. Aí Davi disse assim:
no 26, parte B. E o rei perguntou por que ele iria com você no 27. Mas Absalão insistiu também que o rei acabou deixando que Amon e seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens, ouçam, quando Amon estiver embriagado, deviam, e eu disser, matem Amon, vocês matarão. Mandou os soldados dele matar. Mata, Amon, mata. E não tenha medo. Eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Pode matar, porque o que ele fez com a minha irmã gêmeas, não vai ficar assim, não. Assim os homens de Absalão mataram Amon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram as suas mulas e fugiram. Os demais fugiram, mas Amon foi morto, né? E aí o que acontece? Estando ele ainda a caminho, estando Davi, né? Estando ele ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhuma deles escapou. Ah, mentira, tudo mentira. O rei levantou-se e raspou as suas vestes, botou-se o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as suas vestes. Olha Jonadab no 32. Mas Jonadab, filho de Simeão, irmão de Davi, disse: Não pense, o meu senhor, que mataram todos os seus filhos, somente Amon foi morto. Esse era a intenção de Absalão desde o dia em que Amon violentou Tamar. Pra tu ver. Ele fez, né? Fez Amon violentar Tamar e depois se fez de vítima, como se não soubesse ditado. Quantas pessoas é assim no nosso meio? Fingida, né? Astuta, como a serpente, né? Como o próprio Satanás, né? Quantos Satanás tem aí no meio das igrejas, no meio da nossa região, na nossa casa, no meio da família, no meio das igrejas, no meio do bairro onde você mora, na sua vizinhança, hein? Na escola, na faculdade, todo lugar tem. Todo lugar tem, né? E violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Amon morreu, né? Então, Jonadab é um nojento asqueroso, usado pelo Satanás, sabe? Já é mau caráter, o diabo usa assim pra dissimulado, mentiroso, falso. Quantas pessoas é assim? Faz contenda, depois se faz de vítima. Faz a fofoca, leva e trai, depois se faz de vítima. Faz de conta que não sabe de nada, né? Terrível, né? Mas esse povo vai dar conta a Deus. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, né? Aí ele foge e viu muita gente que vinha pela estrada, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: Vejam, homens vindo pela estrada, Ronai, na encosta da colina. Jonadab disse ao rei: São os filhos do rei. Aconteceu como teu servo. Ainda dá uma de profeta, falso profeta. Ainda dá uma de falso profeta, sabe? Que ele é profeta. Então a igreja é bem complicado, né? Então isso que aconteceu há quase 4.000 anos atrás acontece hoje com facilidade, né? Quantas pessoas matam, luta, persegue, calunia por inveja, olha para denegrir, para destruir com ódio, né? Muitas vezes você nem sabe, né? O desejo maligno que aquela pessoa nutriu por você. E é muito sério, né? Os desejos malignos, né? Absalão fugiu para o território de Tamar, filho de Amiúde, rei de Jesus, e o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias, né? E Davi chorava a morte do seu filho, né? Mas a gente sabe que Davi, essa foi uma das causas, né? Da revolta de Absalão, né? Porque Davi não tomou providência. Davi não tomou providência. Davi não repreendeu Amon. E isso enfureceu Absalão. Mas provavelmente Davi ele não tomou atitude porque Davi também ele veio o quê? De um adultério, de um assassinato, de tudo que não prestava. Provavelmente ele já não tinha mais autoridade sobre os seus filhos depois de tudo que ele fez, né? E já estava com uma mulher e já tinha Salomão, né? Então a espada já não se apartava mais da família dele, então ele não tinha autoridade mais, né? Provavelmente por isso que ele não repreendeu Amon. E Absalão ficou furioso com isso e acabou acontecendo essa morte, essa tragédia na família de Davi, né? Mas Deus já havia falado que a espada não se apartaria do meio deles, né? E aí a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Amon. Então, aí Absalão passa a perseguir, querendo o trono de Davi, né? E aí a gente sabe a história como é que é.
Mas outro dia eu conto o restante dessa história. E a gente vê um pouquinho também de estupro que é em Gênesis, né? Que eu falei, né? Gênesis. Gênesis. Ai, gente, tanta coisa. Gênesis 34, né? Que Diná é deflorada, é estrupada por Siquém, né? Mas depois Siquém quer casar com ele e seus irmãos matam toda a família de Siquém. Então a igreja é muita coisa, né? A Bíblia é rica em situações tão latentes, tão atuantes como nos dias de hoje, né? A gente vê muito estupro, mas isso já acontecia desde antes, incesto também. Mas que Deus possa nos guardar e nos livrar, que a gente venha ter temor de Deus, que a gente venha ter o coração de arrependimento, né? A gente vê na história de Davi também, que Davi ele se arrependeu, e ele sabia que ele era culpado, né? No 12:13, diz assim: então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor, né? Pequei contra Deus. Então ele se arrependeu, né? Mas a gente vê que Saul, quando ele pecou contra Deus, ele não se arrependeu, né? Ele botou a culpa nos soldados, né? Que ele que era a culpa dos soldados, não era a culpa dele. Por isso que ele não matou o rei dos amalequitas, né? E aí Deus rejeita o reinado de Saul, né? Então, assim, isso tá em 1 Samuel 15, né? E Deus rejeita o reinado de Saul. E aí, Saul, ele não mata o rei Agag. E aí Samuel vai, aí depois ele mata. Aí Deus disse que rejeitou o reinado de Saul, que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não queria o sacrifício de Agag, do rei Agag, né? Os bois que ele trouxe para sacrificar. Deus queria obediência da parte dele, né? Muitas vezes Deus requer obediência abençoa. Deus ele não quer sacrifício de tolo, ele quer obediência. Isso que eu tô falando para vocês tá em 1 Samuel 15:24. Então a gente tem que entender, né? Deus ele requer de nós obediência. Você tem sido obediente às coisas de Deus? E a gente vê que Saul ele não se arrepende, né? Ele não se arrepende. Ele põe a culpa, né? Diz assim, já vou pular pro 3, tá? O 15 diz assim, o Senhor rejeita Saul. Aí no 10 diz assim, 15:10. Então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter posto Saul como rei. Ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda a noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Depois de que foi para Gigal. Então ele mesmo, né, auto se honrou, né? Então isso é nítido que ele não era humilde, né? Era nítido que quando a pessoa auto se gloria, né? Não tinha humildade. Não tinha humildade. E aí diz que quando ele encontra, aí Samuel fala um monte de coisa pra ele, né? Mas Deus não te escolheu, embora pequeno, no meio da sua parentela, o Senhor escolheu você como líder da tribo de Israel. Ele vai falando, tá? E diz Saul, mas o Senhor ungiu como rei sobre Israel e enviou uma missão, ordenando, vai destruir completamente aquele povo ímpio, que eram os amalequitas, né? Guerreiro contra o Agag, ó, os amalequitas. E aí, mas ele capturou Agag por causa do interesse que era rei, né? E os bens, levou. Não obedeceu, né? O que Deus mandou, né? Ele diz assim, no 19, por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre o despojo, veja que o Senhor não reprova. E disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor não. Você não cumpriu, você fez pela metade. Aquilo que Deus manda fazer tem que ser por completo. E aí diz assim, no 22, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Deus, ele não quer seu sacrifício de Agag. Deus, ele quer obediência, né? E aí diz o quê? Pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria, a arrogância é como mal de idolatria. Você foi arrogante demais, né? Super arrogante, ele foi o quê? Ele foi montar o altar para ele, né? Então, assim, nossa, por que ele fez isso, né? Arrogância total. Então, aí diz assim no 24, aí, em vez de ele falar que ele se arrependeu, não, ele diz assim no 24, pequei, disse Saul,
violei a ordem do Senhor, as instruções que tu me deste, tive medo dos soldados. E os atendi. Então, teve medo de soldado, mas não teve temor de Deus, né? Então, é complicado. Então, filha, vê o preço, né? Então, a gente tem que ter temor de Deus sempre. Sempre obedecer à voz de Deus. Seja qual for o tempo, é a voz de Deus que tem que prevalecer. Não fica obedecendo o homem, adorando. Tem gente que tem mais prazer em obedecer homens do que a Deus, né? E muitos têm errado. Aí tem que obedecer ao profeta. Que profeta? Nem existe mais profeta. O profeta era no Velho Testamento, tá? Não tem de profeta, não. Homem de Deus. Ai, meu Deus do céu. A palavra do Senhor diz que todos nós temos a unção do santo. O homem de Deus também era no Antigo Testamento. Então não tem base bíblica pro Novo. Porque Jesus é o sumo sacerdote, né? Que uma única vez ele entrou e fez expiação por mim e por você. Pronto, acabou. Acabou. E o véu do tempo se rasgou de cima a baixo, dando livre acesso, né? Nosso direto a Deus. Então a gente não precisa de sacerdote. Cristo é o sumo sacerdote, amém? Sacerdote, é tudo. Tudo, em todos, em todos. Ele é tudo, amém? Então, e aí quando ele puxa a roupa de Saul, aí Deus de Samuel, né? Aí no 27, quando Samuel se vira para sair, Saul agarrou-se a barra do manto dele e o manto se rasgou. Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reinado de Israel e entregou a alguém que é melhor que você, que era Davi, né? Aquele que a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender, né? Davi. Então, vamos obedecer a Deus, né? Obedecer é melhor que sacrificar, amém? Fica com essa palavra de hoje. Que Deus possa abençoar. Que Deus possa nos guiar em todos os caminhos, amém? Que Deus abençoe. Uma boa noite. Fica na paz do Senhor Jesus.